Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. De volta para mais um episódio, episódios finais da terceira temporada. Quem diria, hein, Mar? O Resistência Podcast indo para o quarto ano, cara, de episódio. Procurem aí, principalmente na área da saúde, assim, quantos guerreiros que fazem mais de meia dúzia de podcast, que acham que é fácil, né? Semanalmente Mais tá de ali. 120 episódios já, Sandro. Olha que legal. E com a minha fiel escudeira, a Marcela Margato aqui, que veio a brilhantar de toda maneira, né? E hoje nós estamos aqui em 4 com a Bela, né? Tem Quatro com a Bela, a futura atleta da Start Move aqui, ó. Já é, sabe o que é pace, já sabe o que é potência, ex- força. exatamente, Mar. Então, assim, é uma honra estar com você de novo e nós temos um convidado especial, muito especial, né? Eu acho que se fosse o último episódio de 2023, caberia muito bem para fechar com chave de ouro, tamanha admiração e o respeito que eu tenho por esse profissional e por essa pessoa que ele faz parte viva da Start Move, né? Então tem você, hoje minha fiel escudeira é você e a Má, né, a Má Betonic, onde eu vou e você, o pessoal até confunde vocês, né, Má? É tudo Marcela, todo mundo acha que é uma só, É mas uma só. o Fabinho, o Fábio Alessandro, o professor Fábio Alessandro, que trabalha com esporte de alto rendimento, é pós-graduado pela Unicamp em triatlon também, tem outras pós-graduações, trabalha ativamente com alto rendimento e treinamento de força, e ele é um dos caras que comprou a ideia e está comigo na Start Move praticamente desde o início, né? Mesmo com esse afastamento, que ele está para o lado do Paraná, ele vai poder se apresentar brevemente aqui, mas ele nunca saiu da Start Move, mas hoje ele é oficialmente o fisiologista da empresa e a gente tá falando isso em off, né, Má? A gente tem puto orgulho de falar que a Start Move, eu não conheço nenhuma assessoria de endurance que tem um fisiologista, um fisioterapeuta e dois coaches com pós-graduado em endurance, a Marcela, cheia de pós-graduação, e o Fabinho também. É muito valor que ele entrega para o aluno, né? É Exatamente. Eu um acho que diferencial muito grande. E aí o Fabinho, que eu já falei demais, pode se apresentar e depois você fala a temática que a gente vai discorrer hoje, né, Mar? Você usa e abusa dele aí, você vai jogando as perguntas no ventilador, que hoje tem gente boa para responder. Fala, Fabinho, obrigado, meu irmão. Se apresenta brevemente aí para o pessoal, mas você já participou de podcast, acho que um ou dois, né? Já participei já. É um prazer estar falando aqui com você, Sandro, Marcela. O meu nome é Fábio, né? Fábio Alessandro. Eu sou educador físico. Como o Sandro falou, pós-graduado pela Unicamp em triatlo e também tenho as especializações em fisiologia do exercício e também em futebol e futsal, que é a área que eu também atuo, né? Como preparador físico de uma equipe de futsal. Nessa temporada de 2023, eu trabalhei em Toledo, no Paraná, uma equipe do Esporte Futuro, que participou de Liga Nacional. Então, eu estou muito ligado, né, nessa temática da preparação de atletas, né? No princípio, eu conheci o Sandro no ambiente de academia, né? A gente teve uma grande afinidade, principalmente com os treinamentos de força e potência, que é o que gira em torno, né, de atletas. E também trabalhei com o Sandro na Start Move no início dela, né, toda na parte de endurance também, na prescrição do treinamento, e migrei, né, para essa área da preparação física, da performance de atletas, e hoje eu atuo ali como preparador físico de uma equipe profissional de futsal. Que legal, que seja bem-vindo, Fabinho. Para mim é uma honra ter você e o Sandro aqui, porque eu trouxe o matemática, assim, que seu histórico, seu currículo que você acabou de apresentar, assim, eu tenho certeza que você vai conseguir agregar muito sobre a seguinte questão: treinamento de força, né? Vamos, assim, a musculação aí para atletas de endurance, né? Então eu queria trazer esse tema para debater com você, com o Sandro, porque para quem pratica, né, qualquer atividade relacionada ao endurance, a gente sabe que o que o atleta mais busca aí é evitar as lesões, né, e como ganhar tempo, né? Muitas vezes o ganho de tempo ele está relacionado com a economia de energia, né? E aí que entra, acho que a questão do treinamento de força.
Então, Sandro e Fabinho, obrigada pela oportunidade assim, de reunir esse time maravilhoso para a gente tratar exatamente desse assunto, né? Acho que existem muitos mitos, muitas coisas que a gente pode desmistificar em relação a isso, né? Tanto que hoje, sim, quando a gente olha para o triatlon, para um corredor, né? E quem conhece, o aluno, assim, como eu, que gosta de entender, de se aprofundar no tema, às vezes a gente tem amigos triatletas, corredores, você olha na academia e fala, não, meu Deus, o treino assim não é o treinamento convencional, isso vai impactar no seu treino de amanhã, isso vai impactar, pode gerar uma lesão. Então, é exatamente esse tema que eu quero discutir com vocês. E eu acho que para os nossos ouvintes aqui, eu até deixo livre para vocês, pessoal, ao decorrer do nosso bate-papo, que vocês também tiverem de dúvida, comentem aqui no nosso canal do YouTube, no nosso canal no Spotify, né? Ou todas as suas dúvidas, para a gente sempre trazer isso para vocês. Aproveita, vai Bacana. lá e quem nos ouve aqui, né? Ou no Spotify ou no YouTube, né, Mar? Segue o Instagram, que o Resistência também tem um Instagram, né? Que vocês Isso, podem seguir, porque a gente anuncia ali os convidados com antecedência. A gente tem coisas, novidades para 2024. Talvez tenha um grupo de assinatura aí, alguma coisa especial para vocês. Então, fiquem a par de todas as redes sociais aí. perfeito. Ponto podcast, né? E vocês podem nos acompanhar aqui pelo nosso Instagram também. Bom, posso soltar minha primeira pergunta para o Fabinho? Vai que é sua, Tafarel. Maravilha. Bom, Fabinho, treinamento de força, né? Para atletas de endurance. Eu queria, assim, que você conseguisse resumir de uma forma bem objetiva e simples. Qual a diferença de um treinamento de força para um atleta de endurance, de um treinamento de força convencional, de quem busca emagrecimento, uma hipertrofia? Existe essa diferença? Tá, vamos lá. Nesse início eu vou ser um pouco político, tá, Má? É, eu e o Sandro que me passou isso, a gente sempre fala, né? Que não existe o certo, mas existe o errado. Então, muitas vezes, a gente tem diversos caminhos para alcançar o mesmo objetivo. Porém, a gente precisa entender qual é o meu objetivo. E quando a gente fala de objetivo, a gente fala de entender as adaptações frente ao treinamento, frente ao estímulo. Perfeito. Então, quando a gente fala sobre treinamento convencional, treinamento onde visa uma hipertrofia ou até um emagrecimento, e a parte política é isso, é entender que ela sim pode fazer parte de uma periodização desse atleta. Ponto. Agora, é claro que quando a gente vai falar da performance dele, o que vai mais rodear o atleta são os treinamentos baseados em força pura e principalmente potência. Mas o que nós não podemos abdicar é falar que o treinamento de emagrecimento, o treinamento visando hipertrofia, que são chamados treinamentos tradicionais, eles não servem para o atleta. Em determinados momentos da periodização, eles sim podem ser utilizados e também podem auxiliar a longo prazo quando a gente chegar no momento de desenvolver força e potência. Perfeito. Até para a gente entender um pouquinho, quando a gente vai falar sobre força e potência, a gente vai entender que a potência nada mais é do que força vezes velocidade. Logo, para eu melhorar a potência do meu atleta, eu tenho essas duas variáveis que eu posso melhorar, ou a força ou a velocidade. Então, seria muito errado da minha parte falar que o atleta que treinou hipertrofia e teve um aumento de força, sim, por conta da hipertrofia, ele não gere mais potência a longo prazo, quando ele chegar no momento de trabalhar potência, tá? Então, salvo momentos da periodização, sim, pode ser feito o uso, mas como a gente vem falando, em que momento, para quem, qual é o impacto desse treino nos treinos subsequentes da modalidade dele, corrida, triatlon, que seja uma modalidade endurance. Então, o treinador, ele precisa estar ciente das adaptações e o que isso vai causar no atleta, para ver se tem alguma relação com o próximo treino, se vai atrapalhar, para saber se ele vai, qual estratégia de treinamento ele vai utilizar no início, né? Muitas vezes a gente precisa, lá no início da periodização, fazer algumas adaptações morfológicas no nosso atleta, para posteriormente ele estar mais habituado a treinar força e potência.
Então, a gente não pode abrir muito mão dos treinos convencionais, mas cabe ao treinador entender os momentos adequados para gerar esse tipo de treinamento, visto que esse tipo de treinamento, principalmente pós essas sessões, ela vai ter um acúmulo de fadiga, de lactato ali, que vai interferir muito numa dor tardia nesse atleta. E aí eu preciso Sim, entender se isso vai interferir nas próximas sessões de treinamento, se eu quero que interfira, que tipo de treinamento eu vou fazer pós a sessão de musculação, tá? perfeito. Visto esse Não, início, né, de periodização, aí sim, aí a gente vai no que rodeia a maioria, né, do tempo da periodização dos atletas, força e potência. eu acho que sua resposta foi muito inteligente a forma como você colocou, né? Porque olha assim, o que que eu vejo de fora e eu quero jogar agora, eu quero que o Sandro complete o que eu vou trazer aqui. É, o treinador que acompanha esse atleta, ele precisa ter esse conhecimento e essa visão, né? Eu acho que esse é o diferencial de não entrar com um treino convencional e achar que aquele treino na periodização dele vai fazer alguma diferença, né? Então, assim, cabe o momento que às vezes o atleta precisa emagrecer, chegar num peso ideal, aí sim a gente vai trabalhar força, potência ou vice-versa, né? E Sandro, o que que eu queria entender, né? Você como também coach, tem aí, já passaram assim mais de milhares de alunos da sua mão. O treinador, ele precisa estar o treinador, o professor que está acompanhando o aluno nessa questão de treinamento de força para endurance, ele precisa ter um contato com o coach ou ter um interesse pela distribuição de volume e densidade de treino durante a semana, por exemplo, do triatlon, dos três esportes? Perfeito, Mar. Então eu já queria responder isso e começar falando que vocês viram aí que o Fabinho é brilhante, né? E educado, então se ele é o cara polido, eu não sou, né? Eu sou o cara que joga bosta no ventilador. Então ele tá certinho. Só que a realidade do que nós vemos no mundo da educação física é que os treinadores, infelizmente, a grande maioria, né, salvo exceções que estudam, e nós temos exceções, né, pessoa que está indo atrás e graças a Deus parece que está melhorando isso, o livro que nós escrevemos aí, o capítulo de livro da Unicamp que eu escrevi junto com o Fabinho, que a gente esqueceu de falar, né, que combinou, mas assim, a grande maioria dos treinadores, infelizmente, dos professores, eles passam esse treino de hipertrofia ou de emagrecimento. Infelizmente, né, Fabinho, a maioria, porque a gente, antes de criar esse serviço na nossa assessoria, nós nos decepcionamos muito, porque a gente terceirizava, falava, ó, procura o seu professor de musculação e fala isso. E aí vinha um treino totalmente equivocado. E eles utilizam esse treino que o Fabinho bem disse, pode ser usado estrategicamente, mas eles utilizam por falta de conhecimento. Então, como eu não sei Perfeito. o que eu vou fazer, como a faculdade não me prepara isso, porque a faculdade prepara para o que vem demais. E o que vem demais é o mundo fitness. Então, quase que na faculdade o cara só vê a parte de musculação, né, Fabinho? Do que hipertrofia e emagrecimento, que a menina dos olhos das redes sociais, das coisas, né? Então, infelizmente, a grande maioria dos profissionais da área não estão preparados para trabalhar. E quando eles colocam a hipertrofia e emagrecimento, a minoria coloca porque eles querem alguma coisa com aquilo. É mais por não saber o que fazer, eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo faz, e isso pode, inclusive, atrapalhar, respondendo a sua Com pergunta, certeza. atrapalhar a periodização do treinamento, porque, como você bem disse e me perguntou, o treino de força tem que estar exatamente linkado com os treinos da modalidade principal, como o Fabinho disse. Então, tanto o atleta quanto o treinador de força, quanto o treinador específico deles, tem que estarem perfeitamente alinhados para saber em que momento da etapa da periodização eu coloco esse tipo ou aquele que o Fabinho falou, e se ele tem capacidade técnica para desenvolver as manifestações que a ciência preconiza, que o Fabinho falou é força pura e potência. Então, respondendo a sua pergunta, sim, Mar, todos os treinadores e o atleta têm que estar perfeitamente alinhado, porque tudo se conversa. Sim, sim. Não, com certeza, né? E assim, e Sandro, dentro, né, da sua experiência nesses anos, na assessoria de triatlon, você já viu alunos se lesionarem, machucarem por não ter um acompanhamento de treinamento de força específico? Esse é o grande problema, né, Fabinho? Porque se nós soubéssemos ponto, se fosse uma coisa tangível assim,
Então, assim, a lesão é multifatorial. Então, assim, a gente sabe que é, mas não pode afirmar que é, porque pode não ser, né? Então, Entendi. assim, o organismo, o corpo humano, eu falo que a única briga que eu tenho com Jesus, brincadeira à parte, né, Fabi? Que eu falo que o corpo humano é tão inteligente, feito com a engenharia mais perfeita do mundo, por Jesus, por Deus, assim, que até o professor que faz isso, se o cara não se machuca fazendo hipertrofia e emagrecimento, sabe o que acontece com ele? Ele melhora. Não sei quanto ele Uhum. podia melhorar em detrimento do que se aplicasse o treinamento correto, né, Fabinho? Mas se o cara fizer hipertrofia, ele vai ganhar bem ou mal força e até potência, porque para quem não fazia nada, concorda, Fabinho? Concordo. E como a gente falou, né, Mai, você ressaltou aí, eu fui bem político ali no início. Então, quando a gente fala dos estímulos, é isso. Não tem o certo, mas tem o errado. Então, assim, o errado é o cara passar a periodização toda dele com os mesmos estímulos, variando de 10 a 12 para 12 a 15. Você entendeu? E, como o Sandro falou, existe uma, a gente chama, né, bonito, uma interconexão de cargas que eles precisam se conversar, né? Então, a gente fala da sobrecarga mecânica que a gente pode causar na academia com a fadiga, somada à corrida, somada a um nível de prontidão. O que que é o nível de prontidão do atleta ali? Se ele dormiu bem, como que ele está se alimentando, se ele está estressado, né? Perfeito. Eu vou até trazer uma coisa agora muito bacana. Vocês falam a mesma língua. Muito engraçado isso. Meu filho, pô. Igualzinho, mas também no Sandro conversando comigo aqui. A gente fala que, principalmente, né, nós temos triatletas. Eu discordo, nós temos multiatletas. O cara corre, nada, pedala, trabalha, cuida da família, tem que, final de semana, passear com o filho no parque. E aí, a gente está contabilizando tudo isso? Nós temos Uhum. que ter essa visão um pouquinho mais ampla do nosso atleta e entender, sim, que existe uma interconexão de cargas. Então, se até o nível de prontidão, se o cara dormiu bem, se está se alimentando, pode impactar, você imagina um treino convencional impactando a corrida, né? Como o Sim. Sandro falou, não vamos poder falar assim, ó, tá vendo? Olha lá, eu te avisei, você ficou só com esse treino tradicional, machucou. Não, ele é multifatorial, pode ter, tá somado a mais coisas, mas com certeza, se ele estiver só fazendo esse tipo de estímulo, somado com as cargas de treinamento de corrida, de natação, de pedal, sem elas se conversarem, a gente vai agradecer se ele não se machucar, né? Temos muita sorte. Só que aí a gente está mais apegado na sorte do que na ciência nos auxiliando, tá? Né? Se tem algum, por exemplo, se algum triatleta ou corredor que está nos ouvindo aqui, faz aí a série convencional, peito 3 de 10, faz um bisete ali, sai inchadão da academia, então, no caso, ele tá errado. Posso considerar assim? Dependendo do momento da periodização dele, sim, né? Você imagina se ele faz esse treino pesado e tem que fazer uma natação no outro dia, ele vai estar com esse resquício de fadiga. E aí, poxa, a gente vai somando essas cargas. É. Mas partindo do ponto, né? Então vamos lá. Salvo o momento de fazer os treinos de hipertrofia e emagrecimento. Ponto. Lá atrás. A maioria dos treinamentos, né, no ginásio, nas academias, vai girar em torno de força pura e potência. Se ele não tiver lá atrás, naquele início, e se isso for necessário, se for necessário, nós, como treinadores, precisamos entender o lastro desse aluno. Às vezes ele já tem esse lastro, ele não precisa dessa intervenção. Mais uma vez, não existe o certo, mas existe errado. Então eu preciso entender com quem eu estou trabalhando, tá? E quando a gente fala nas partes mais específicas, competitivas, que vai girar em torno de força e potência, eu realizar um treinamento que vai gerar principalmente muita fadiga para esse atleta, não é tão interessante, visto que as outras modalidades ali, subconjunto de modalidades, elas já vão gerar por si só uma fadiga nesse atleta. Então, Perfeito. não seria uma combinação tão bacana para a gente realizar. Eu diria, né, sendo bem político aqui, não seria adequado, seria errado. Pode já bater no martelo que seria errado ele realizar um treino assim e partir para um próximo treino, né, onde vai ter treinos de tiro, onde vai ter, às vezes, tem as assessorias que fazem as subidas, enfim, vai ter um treino
muito fadigante. Ele vai estar somando cargas ali que pode prejudicar eles. Sabe o que é, Mar? Perfeito. Eu tava falando isso aí, eu brinquei falando com o Fabinho, meu filho, né? Mas muito mais que isso, né? Sabe que o Everton Crivoy, que é uma referência no treinamento de força, um grande amigo, né? Assim, ele já veio, leu meu livro, elogiou, e eu fui fazer o curso dele, ele me convida, eu vou lá também espiar, e assim, cara, a gente fala a mesma língua porque a gente estuda o que tem de atual, né, Fabinho? Muito mais do que seguir um guru ou alguma coisa assim, né? É porque a gente acredita, o Fabinho é um cara que estuda demais, então, assim. Nós não falamos isso só mera afinidade técnica, não, né? É porque é isso que a ciência fala. Então, assim, tem muita gente que quer tirar sarro ou menosprezar o doutor, o pesquisador, mas a prática é super importante, mas a prática deliberada veio da onde? Ou até o estudo. Então, assim, tudo a teoria e a prática se encaixam. Então, assim, você estudar, ver o que o mundo fala, o que tem de mais recente. Isso é nosso papel, né? Como cientista, como pesquisador e até como profissional de educação física. E trazer isso para o aluno, né? E assim, eu queria entrar numa parte mais técnica agora para quem está nos ouvindo e entender realmente assim, o treino de força para endurance, né? Essa questão de potência. Hoje, o que eu vejo como atleta, uma atleta amadora? Se o treinamento de força é específico para atletas de endurance, ele visa desenvolver a nossa força muscular, né, para a gente ter mais eficiência, melhorar a nossa potência, para a gente ter mais força, mais velocidade, para a gente ter uma economia de energia durante a corrida, a natação, a bike, e também prevenir lesões. Né? Eu entendo que o treino específico, ele, se eu estiver errada, vocês me corrijam, ele tem esses fatores, melhorar a eficiência, a potência, né, desenvolver a força e também prevenir lesões, né, ter essa economia, e lógico, né, a principal economia de energia. Como que são esses treinos, né? Eles são treinos, o atleta treina várias vezes por semana, os treinos são mais longos, como são essas pausas, é um treino que leva frequência cardíaca, não é? Então, assim, eu queria entender essa parte mais técnica do treino mesmo. Eu sugiro que o Fabinho responda, mas eu quero já direcionar o nosso podcast, até porque eu já fiz outros para não ficar repetitivo. Então, se o Fabinho concordar, Fábio, eu acho que assim, vamos pensar no mundo perfeito, no atleta que caiu do céu como nós queríamos. Então, assim, quem que é o cara que vai treinar hipertrofia e emagrecimento? São raríssimas exceções do cara que precisa ganhar massa muscular, porque a massa muscular, se a potência relativa não fizer sentido, a potência absoluta, perdão, a potência relativa que faz, vai até prejudicar. Tá, às vezes você pode usar para ganho de massa com algum atleta ou não, mas raríssimas exceções. O contrário também. Um cara que precisa emagrecer, você pode usar o treinamento convencional coadjuvante para emagrecer o cara e depois trabalhar. A força pura também, né, Fabinho? Hoje a ciência corrobora que ela é importante, manifestação, mas se o cara já tem esses níveis de força pura no teto ali, já um atleta há algum tempo, praticamente o grande diferencial e a cereja do bolo hoje em dia, a Má falou muito bem, é potência. Se você concordar isso, você responde a pergunta da Má, Fabinho, já falando sobre potência, sobre VBT, porque eu acho que essa foi a questão dela, né? Então, para a Isso, gente não. é esse tipo de treino mesmo. Isso, para a gente não perder tempo de falar, tá bom, o cara tá na base trabalhar isso. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Tá na base trabalhar isso, primeiro ele aprende a técnica do movimento, não. É um cara que não precisa hipertrofia, como a grande maioria dos caras de endurance, não precisa emagrecer, ele tem ótima técnica, né, Fabinho? E ele é um atleta que já sabe, já trabalha com força pura há algum tempo. O que faz? É potência que é o que vale, Fabinho? Fala aí pra gente. Boa, vamos lá. Quando a gente analisa a corrida, primeiramente a gente precisa visualizar que ela nada mais é do que suscetíveis saltos. Conseguem visualizar que ele salta de uma perna para outra? E quando ele salta de Sim, uma perna para outra, ele tem tempos de contato com o solo. E toda essa ação biomecânica dele tem um aspecto muito importante, que é o ciclo alongamento e encurtamento.
Isso está acontecendo a todo momento na corrida. E por isso que a corrida, principalmente, né, os esportes de endurance, está muito ligado com essa questão da potência, para ele gerar maior potência, maior força. Então, o que que a gente quer do nosso atleta? Tu pensa no atleta em um peso corporal X. Nós queremos que ele corra mais rápido o mesmo percurso. Logo, ele tem que mover a massa dele mais rápido no mesmo tempo. Então, pensa no cara que vai correr uma maratona de 42,200 metros lá, Mais e ele tem rápido na mesma 70 quilos. distância, né, Fabinho? Você quis dizer. Mais rápido, ou seja, ele vai ter que mover os 70 quilos dele. Como que a gente vai melhorar esse cara? Mover 70 quilos dele mais rápido, pela mesma distância. E como que a gente ganha isso? Com treinamentos de força e potência, com a economia de energia. Então, basicamente, quando a gente fala de treinamento de potência, já nos vem na cabeça um principal modelo de treinamento, que é o trabalho pliométrico, porque está muito ligado, né? Então, os trabalhos de salto, principalmente, vamos caracterizar bem aí o trabalho pliométrico. Por quê? Porque o trabalho pliométrico ele está ligado com esse ciclo de alongar e encurtar a musculatura. Isso acontece a todo momento na corrida. Ou seja, a gente está trazendo a especificidade da corrida para o treinamento. Então, está muito mais específico. E a gente pode até pensar, em tempo de contato com o solo. Então, quando a gente analisa o tempo de contato do pé do cara no solo, e ele tem um tempo menor que 250 milissegundos. E a gente É pode muito tentar rápido. trazer essa reprodução para o treinamento de força e potência. Então, a gente pode falar para Perfeito. o cara ele realizar uma série de salto ali com o menor tempo possível de contato com o solo, de forma progressiva, né? Isso a gente vai começar a treinar o cara para ele ser mais potente, para ele utilizar melhor a força dele e economizar energia. É por isso que o Endurance gira em torno desse trabalho de força e potência. Por quê? Basicamente, todo treino é um treino de força. Todo treino ele tem que mover a massa dele. E o que ele tem que mover, que a gente falou? Ele tem que mover a massa dele com velocidade. Com velocidade. E o que que é a potência? Força vezes velocidade. Então, ele tem que empregar força no corpo, na massa dele e gerar potência. Então, essa equação de força e potência está muito ligada ao esporte de endurance. E aí a gente entra, né, de forma mais específica em tempo de contato com o solo. Por isso que gira muito em torno da potência. E hoje a gente tem algumas ferramentas que nos auxiliam a medir essa força, e essa potência gerada no treinamento. Sandrinho, quer falar alguma coisa ali? Eu vi que você pegou o esqueminha ali do. Não, eu estava pronto para falar do tempo É. de contato com o solo, com o pé aqui, mas assim, se precisar, a gente fala, mas você é impecável, Fabinho, eu sou seu fã. Vocês Segue o até baile, Mar. comentaram do VBT, é isso? Assim, tem alguma coisa a ver com esse É isso. método? Sim, é muito legal, Mar. Então, VVBT. Então, assim, eu acho que já, acho não, nós já tivemos alguns episódios, se não me engano, aqui sobre VBT, até com o Everton Crivoy ou comigo, não sei quem foi, mas é uma ferramenta muito interessante, né? Certo, Fabiano? É uma ferramenta muito interessante, né? Não é um método de treinamento e nem é É algo uma mágico. ferramenta. É uma ferramenta que é através de um aparelhinho que chama encoder, que esse aparelhinho, através de um fio de nylon amarrado na barra, e nesse aparelho que pela velocidade que esse fio sobe e desce, porque está a barra do agachamento, por exemplo, né, Fabi? O fio está do aparelhinho lá, o aparelho consegue medir a velocidade que essa barra foi movida, principalmente na fase concêntrica do movimento, né, na fase que você faz força contra a ação da gravidade, ele mede essa ação, e talvez ali o Fabinho possa falar, complementar, assim, aqui eu acho que é o grande X da questão. A gente conversou hoje na nossa reunião do grupo de estudos da Start Move, tem mais essa ainda, né? Que esse é o grande lance do atleta amador, Mar. Porque assim, o Fabinho, acho que ele consegue ver essa diferença notória, porque quem é como você, Mar, quem que é do esporte de alto rendimento desde a infância, intuitivamente você está acostumado a fazer uma musculação de velocidade a todo momento. Mesmo que a barra se move lentamente, a gente está fazendo a maior força possível, ou seja, a maior velocidade possível. Mas ela é lenta porque o peso é pesado. Agora, o cara da Hum. academia, esse cara que vem para nós, para o triatlon, depois de mais velho, que passou muito tempo na sala de musculação, fazendo hipertrofia, né, Fabinho? Esse cara está acostumado a cadenciar o movimento. Então, ele trabalha controlando a fase excêntrica, descendo devagar e subindo devagar, às vezes,
porque isso é um fator predominante também para a hipertrofia, isso é É importante, cultural, né? Ele é fez anos da vida cultural. dele. Então, É, esse lance ganha mais notoriedade. Então, tem gente que fala, VBT é só para quem é profissional, só para quem quer. Pelo contrário, talvez o atleta olha que amador interessante que isso. precisa desconstruir esse histórico que ele tem de cadenciar, de ir até a falha, de fazer séries longas e aprender a treinar com grande velocidade ou a velocidade máxima, mas com ótima técnica. É isso, Fabi? É isso. E eu vou aproveitar, Sandro e Mar, eu vou caracterizar, Mal, o que você perguntou sobre as sessões de treinamento, tá? Como ela se relaciona bem com o nosso propósito e com o tipo de treinamento que é o treinamento de potência. Então, você perguntou, né, como que são essas sessões, se elas são sessões mais longas, se elas são mais curtas. Na verdade, ela é até mais curta do que um treino convencional, tá? Ela tem características de pausas longas, por quê? Como eu falei, né? Nós queremos principalmente uma melhora neural desse atleta, tá? Que ele melhore na resposta neural de performance dele. Então a gente vai dar pausas grandes para que ele não gere fadiga. Quando a gente está Perfeito. treinando potência, a gente dá pausas longas para ele não gerar fadiga. E olha que legal, a gente linkando com a nossa modalidade para também, né, além de ser esse o protocolo para o treinamento de força e potência, ele não vai interferir no próximo treino desse cara, quando ele for correr, nadar ou pedalar. E aí eu preciso, a gente, né, tem esse controle sobre a fadiga, de ter principalmente o estímulo neural. E como o Sandro falou, a gente tem o VBT, que é esse encoder, essa ferramenta que nos permite medir a velocidade de execução dos exercícios, né, de cada repetição. E ela é muito bacana e importante porque nós conseguimos monitorar e intervir durante a execução. Então, eu vou prescrever uma determinada velocidade e vou ajustar a carga do atleta para aquela velocidade. E a partir do momento que o atleta começar a perder velocidade, justamente porque ao decorrer da série ele vai cansando e vai tendo um pouquinho de acúmulo de fadiga, eu posso interromper a série dele, por quê? Porque eu não quero gerar fadiga, eu Gerar quero um estímulo fadiga. mais neural. Opa, opa, apareceu aqui que você perdeu de 5 a 10% da velocidade. Eu não quero que você perca mais, porque senão você vai gerar fadiga. Então, o VBT, além de me permitir monitorar em tempo real, ele me deixa intervir caso esse atleta esteja tendo um acúmulo de fadiga. Então, além de outro fator também muito importante, né, Mar? A gente até falou hoje que muitas vezes a gente prescrevia, e a gente até via em artigos, a prescrição de treinamento por RM. Ó, faz 30% de um RM, 90% de um RM. Só que muitas vezes a gente não levava em consideração o nível de Fabinho, prontidão do atleta. o cara que não é da área, RM, é repetição máxima, né? Eu ia Quem está perguntar. escutando aí, assim. Tá. Então, assim, antigamente a gente fazia assim uma repetição máxima para ver o maior peso que ele consegue fazer com uma repetição, e aí a literatura trabalha, ó, você quer trabalhar potência, você trabalha séries de 10 Dentro. repetições a 30% da sua repetição máxima, você quer força pura, só que isso não é só isso, né? Como o Fabinho falou, o cara ele dormiu tarde, ele trabalhou demais, ele está estressado, o treino dele de pista foi mais difícil, e aí talvez a velocidade possa ser um fator que ele não fique só preso a essa RM que ele tem que entregar de qualquer jeito, e o corpo dele fala, ó, para aí, porque aí você perdeu velocidade, você já vai fadigar e vai atrapalhar tudo. Desculpa, Fábio, continua. Não, é isso mesmo, perfeito, Sam. Então, se você imagina, né? Além de ter que testar um RM, né, que é uma questão muito difícil com os atletas, né? Precisa de experiência, pode ser até, vou arriscar falar, muito perigoso, porque você vai submeter esse atleta, esse cliente, a altas cargas, e muitas vezes não está acostumado, então você precisa preparar. Então, isso demanda um tempo muito grande. E mesmo se você tem esse cenário perfeito de RM, né, de repetição máxima, e vai aplicar na sessão de treinamento, pode acontecer isso. O cara não dormiu bem. Então, aquele 90%, ele se Não é na perdeu, verdade aquele dia, né? porque hoje ele está cansado. Não, e podemos falar o contrário também, ele pode se superar, ele pode estar mais forte. Aham. Então, quando a gente coloca o VBT, coloca esse encoder para medir a velocidade, a gente consegue falar assim, hoje você vai fazer uma série de força pura, olha, no máximo 4 repetições,
e eu quero que a sua velocidade de execução ali gire em torno de, sei lá, 5 metros por segundo. Perfeito. Você vai fazer a execução, vai entregar a primeira série e eu vou conseguir verificar se a Má, ela tá cansada, se ela tá boa, se eu vou precisar mexer na carga. Então eu consigo fazer uma intervenção indireta na hora do treinamento. Ó, Má, sobrou aqui, hein? Lembra aquela carga? Vamos aumentar hoje. E isso é uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para os alunos não se apegar, é claro, ficar sempre atento à progressão de carga, mas entender que a carga, ela nada mais é do que uma ferramenta. Que um dia você vai, para fazer as 4 repetições, vai estar com uma carga maior, outro dia com uma carga menor. Com o VBT, isso é bacana, porque se você mantém aquela velocidade que a gente programou, você está dentro do propósito do treino. Então, o VBT ele vem ajudando e auxiliando muito, né? Tanto para você prescrever e monitorar em tempo real e até interromper ou não uma sessão de treinamento. Perfeito. Sabe o que que eu enxergo desse nosso bate-papo, assim? Que o atleta de endurance, se ele tiver a oportunidade, né, de treinar com uma assessoria especialista no assunto, né, assim como a Start Move, um treinador específico, né, para que consiga ter um acompanhamento específico do treinamento de força dele, o principal objetivo do treino de força é fazer aquilo, entregar, poxa, se ele, que nem o Sandro falou, entregar uma corrida de 5 quilômetros, se ele demorava 20 minutos para entregar aquela corrida, com treinamento de força, ele vai passar a entregar em 18 minutos, gastando a mesma energia, assim. Então, eu entendo que é esse o principal objetivo do treinamento de força para o Endurance. É entregar o treino, entregar a prova, gastando menos energia. E através disso, né, o treinamento de força para Endurance, ele acaba sendo mais neural do que físico, né? Porque você começa a dar estímulos de velocidade e potência, né, pro corpo, para que ele entenda que, né, que nem você falou, a corrida é o ponto de contato, toda hora está saltando de uma perna para outra, o ponto de contato com o solo. Então não tem como a pessoa ir lá e fazer um agachamento contando cadência, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, porque a realidade do dia a dia dele não é assim, né? É estímulos toda hora. Então, eu não sei se eu consegui resumir bem o principal objetivo do treinamento de força. Você resumiu muito bem, Má. É exatamente isso, né? E a literatura é bem robusta hoje. O nosso livro está aí, né, cara? Um sucesso de vendas aí, treinamento de força para modalidades de resistência. Meu, Dr. Charles Lopes, prefácio dos Oscar Galindes e César Cielo, Paulo Marchetti, Orival Endres da Unicamp. Então, assim, a literatura é muito robusta, Má, em falar que mesmo com esses estímulos de prioridade neural, a melhora do atleta melhora nos limiares fisiológicos também, né, Fabinho? Então, assim, não é que assim, o cara só vai melhorar a conexão nervosa, a velocidade do sinal elétrico, isso vai fazer com que o VO2 dele melhore, que o limiar anaeróbio dele melhore, e vai ser mais econômico, e isso também vai fazer com que ele previna lesões, possíveis lesões. Então, assim, esse mesmo trabalho é responsável tanto para melhora metabólica, quanto para melhora mecânica, e quanto para profilaxia e prevenção de lesão. O que mais da vida o corredor quer, o triatleta quer, o ciclista quer. Agora, o grande problema cai na mão de um professor que teve uma base de hipertrofia e de emagrecimento na faculdade, acha que fazer cadeira extensora com série de 15 até a falha, 12 ali, descansa 30 segundos a 1 minuto, faz lá o peso, exercício monoarticular, que integra toda a musculatura. Então, assim, ele fez isso pensado, porque eu e o Fabinho, quem escuta a gente falando, a gente usa a cadeira extensora, sim, quando o caso pede, mas não é para a maioria, não é isso que a literatura prega. Perfeito. Não, perfeito, pessoal. Eu acho que vocês conseguiram resumir bem, né, o treinamento de força para endurance, né, o que que é a potência em si, o que que um atleta precisa ter, é um conhecimento básico aqui. Eu acho que ficou muito claro esse conhecimento, essa noção básica do treinamento de força. Então, para quem está nos ouvindo, né, não é um treinamento convencional, ele é específico e ele faz diferença sim em prevenir lesões e você ser um atleta que consiga ganhar mais tempo, ter mais energia, economizar energia durante a prova e treinos. E até para a gente respeitar o nosso tempo aqui, a gente está chegando aqui no nosso limite do nosso podcast. Queria ver se tanto o Fabinho quanto o Sandro gostaria de finalizar com algum tema. E não esquecer, até que você comentou, né, no início,
O Fabinho aí, ele tem uma história muito bacana junto com você, Sam, né? Na parte de triatlon, na Start Move, e até você comentou que ele fez parte aí, teve uma participação no seu livro da Unicamp, né? Em um dos capítulos. Então, eu queria que você não esquecesse esse ponto aqui no final do nosso podcast. Não, eu já falei demais, o pessoal já está cansado. O Fabinho é a estrela de hoje. Esses 5 minutinhos, 3 minutinhos finais aí que a Mar falar. Eu acho legal você deixar seu recado final, falar sobre o pessoal que te segue, né, Fabinho, para te acompanhar e só falar que você que é atleta Start Move, você tem o privilégio de ter dois coaches especializados, como eu e a Marcela, né? Eu como fisioterapeuta, mestre, doutor pela Faculdade de Medicina, mas nós temos também um baita fisioterapeuta esportivo, que é o Vinícius, né? Que já passou aqui no podcast, nosso negão, que tá aqui, que põe a mão na massa, que põe os atletas para jogar, para competir, e nós temos a honra de ter um fisiologista que ele que prescreve os testes. Então, assim, mesmo à distância, atletas do mundo inteiro, o Fabinho ele consegue coletar dados através de celular, de força, de potência, com um aplicativo que mede a altura do salto, Legal essas demais. coisas todas, e devolve a intervenção tanto para o atleta quanto para nós, treinadores de força ou de modalidade específica, para direcionar o treinamento para que esse atleta melhore. Fecha aí, Fabinho, eu já falei demais. Show. Má, então para você ver, né, como existe uma grande gama de informação quando a gente fala de treinamento de força e potência, como ele não fica no tradicional treinamento de hipertrofia e emagrecimento. É, a gente deu só um pitaquinho, só um pouquinho de né, um método de treinamento de força e potência. A gente não falou quase nada. A gente poderia citar o que vem muito forte também, treinamento de força especial, onde a gente pode pegar essa temática. Nós podemos falar treinamento balístico. Basicamente, o balístico são os arremessos. Por que que Legal. surgiu o treinamento balístico? Por que que ele é um grande desenvolvedor de potência também, né? Os levantamentos de peso. Então, olha que gama de informação que a gente já falou, um pouquinho só do treinamento pliométrico, e olha quanto tem. Então, você entende aquilo que você falou, se o cara ficar engessado naquele treino tradicional, ele não vai gerar as adaptações do que nós queremos que esse atleta ele performe, juntamente com os treinos específicos, né? Olha o tanto de informação. E, infelizmente, como o Sandro falou, a maioria aprende lá atrás na faculdade, fez séries de 15, fez séries de 12 a 15, bisete, trisete, treinos até a falha. Então, a gente tem uma gama de informação, aí nós temos uma gama de ferramentas que nós conseguimos utilizar com esses alunos. E aí, qual utilizar? Em detrimento da periodização dele, né? Levando em consideração a individualidade, o lastro desse atleta. Então, nós temos diversas metodologias para poder gerar potência nesse atleta. E, para isso, mais uma vez, não existe o certo, eu posso utilizar diversos métodos, mas existe errado. Se eu ficar só no trivial, eu não vou conseguir desenvolver. A gente pode falar atletas que têm níveis de força e eu preciso trabalhar mais velocidade, atletas que têm mais velocidade, eu preciso trabalhar a outra ponta da curva. Então, é um assunto muito grande, com uma enorme gama de pontinhos que a gente precisa identificar e aplicar da melhor forma para o atleta, né? Então, é por isso, gente, é por isso que a gente preconiza treinamentos de força e potência é o que gira em torno dos atletas ali de endurance. E como o Sandro falou, né, é, eu também, né, fiz parte ali da segunda turma de triatlon na Unicamp e tive a honra de ter o meu orientador, o Sandro. É, ele me auxiliou, né, foi eu e a Chelsea, a grande nutricionista Legal também, né, falar, né? Que a Chelsea também já passou sim. por Que aqui e, assim, legal. a honra foi minha de orientar esses dois caras aí. E, poxa, a gente fica muito feliz, né, quando um trabalho é reconhecido e nós tivemos esse reconhecimento pela Unicamp, né, de ter o nosso trabalho publicado na revista da Unicamp. O Sandro, se eu não me engano, também teve na primeira turma dele e eu e a Chelsea também conseguimos ter ali o trabalho publicado na revista da Unicamp, né, a influência da natação no ciclismo. Então, a gente fica muito feliz de ter esse reconhecimento de todo o trabalho que a gente teve, principalmente ali de ter essa troca de figurinha com o Sandro também, que
o Sandro falou bastante de mim, eu tenho que agradecer muito a ele também, essa referência que ele é, né? Desde quando eu conheci ele na academia e todo o suporte que ele me deu, né? De bater papo, altas horas sobre treinamento, então ele é uma referência, além de uma pessoa sensacional. Então eu tive esse prazer, né? De ter o trabalho publicado na revista da Unicamp, junto com o Sandro, de orientador. Não, perfeito. Sabe o que eu deixo aqui para finalizar nosso bate-papo, Fabinho e Sandro? Que o atleta que busca performance quer melhorar os seus resultados e ele não está ainda treinando força com a Start, ele está perdendo tempo. Porque olha só os profissionais aqui com bagagem que a gente tem: fisiologista, fisioterapeuta, pessoas que estudaram, que estão atualizadas com o assunto, que agregam valor e traz isso fresco na mão do atleta, pronto, né? Excelente. Muito obrigado, viu, Fabinho, pelo seu tempo, por compartilhar aqui. Muito Obrigado a legal. vocês, Má. Só fala o Instagram, pelo menos aí, quem quer te procurar, Fabinho. A pessoa não pode deixar de seguir você, não, cara. É muito conteúdo que você entrega ali, principalmente quem quer, além do triatlon, também da corrida, a musculação, o futebol, né? Você é uma referência no país. Fala aí seu contato. Beleza? Para quem quiser me seguir no Instagram, é @prof.fabioalessandro. Ali a gente sempre tenta trazer um pouquinho da realidade, da prática e também alguns estudos, né? Sempre juntando os dois ali. Então, quem quiser me seguir, ver um pouquinho dos trabalhos lá, tem muito trabalho junto com o Sandro também sobre o triatlon, sobre a corrida e também da modalidade, né? Que eu sou preparador físico, que é o futsal. Perfeito. Muito obrigado, Fabinho. Muito obrigado, eu agradeço aí o convite do Sandro. Má, muito obrigado. Agradeço mais uma vez estar aqui, meu segundo podcast aqui com vocês. Então, fica meu agradecimento e dizer que estou sempre disponível aí para a gente bater um papo. Tchau, Má. Tchau, Fabinho. Maravilha. Obrigado, meu irmão. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.